muito importante a igreja reunida, é muito importante o culto público, e nós não podemos nos esquecer, né, que os cristãos que vieram antes da gente, muitos deles, né, morreram para que nós tivéssemos esse privilégio. Né, arriscaram as suas vidas, né, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, né, de uma forma livre, cultuando a Deus. Então, o culto é muito importante, por isso nós resolvemos manter esse culto. Eu creio que vai ser bênção para a sua vida, tanto você que está aqui presencialmente, como você que está conectado aí assistindo pela internet. Muito bem, em relação ao nosso culto de virada, nós vamos iniciar o culto amanhã às 9h da noite. Né, graças a Deus, a gente já adiantou bastante coisa lá. Né, praticamente o nosso espaço, a nossa chácara já está toda arrumada, né, só alguns detalhes que nós vamos resolver amanhã. Né, porém, já está ali muito adiantado, preparado. Inclusive, né, nós já vamos liberar o espaço ali para os ministérios que quiserem ensaiar, né, vai ter muitas ministrações de final de ano de uma forma especial, então ali o espaço já está liberado. Sendo assim, nós não vamos convocar nenhum mutirão para amanhã, porque nós já resolvemos praticamente tudo que precisava resolver ali de estrutura para o culto de passagem de ano. Tá caindo uma chuvinha. Oi? Som, né, o Luciano diz ali que som a partir das 3h, tá? Aqueles que forem usar o som, mas se quiserem ensaiar lá, o espaço no altar já vai estar liberado lá, tá bom? Não se preocupe com a chuva é bênção de Deus. Amém? Né, deu uma chuvinha um pouquinho mais forte, mas a gente está orando, intercedendo aí, né? Então tá tranquilo lá por enquanto. Creio que amanhã, né, com certeza essa chuva vai ser retida aí, né, por um tempo, mas o espaço lá está bem arrumadinho, bem organizadinho. Pode ficar tranquilo, você não vai atolar, não. Né, se você atolar ali, a gente dá um jeito de empurrar o seu carro, de rebocar. Né, então, a gente já organizou ali para que isso não aconteça, e se acontecer, a gente também está preparado. Amém? Então, compareça com a sua família. Né, como eu disse, o culto vai iniciar às 9h da noite, tá? Então, não é só o culto, esse ano nós teremos o culto e também teremos a nossa ceia, né? Então, é uma convocação para o culto e também uma convocação para a ceia. Né? Então, leve ali, né, o seu refrigerante, se você bebe refrigerante, né? Leve ali, né, o seu assado, um frango assado, coisa desse tipo, a carne assada, mas não se esqueça, é importante que você leve já cortado. Tá? E, de preferência, também numa vasilha que seja descartável. Né? Aí você nos ajuda ali na organização, como é muita gente, né? Então, quando vai dessa forma, já facilita para os obreiros, né? E facilita a organização também. Tá? Em relação à sobremesa, você pode levar também, nós vamos montar ali uma mesa de frutas, mas você pode também levar na sobremesa, e de preferência, você faça como nós fizemos daquela última vez, né? Você separe já a sobremesa em potinhos, né? Já divide ali, que fica mais fácil para a gente poder organizar também, tá? Então, nós aguardamos todos lá no culto de virada. É um culto profético, é um culto no qual Deus, né, nos dá a direção, né? A direção para o ano 2022, né? Creio, Deus vai nos conduzir através deste culto. Então, é um culto profético, é um culto de agradecimento, porém é um culto onde realmente nós temos esse entendimento, né? A igreja reunida ali, cultuando a Deus, virando a Deus juntos e recebendo de Deus a direção para esse ano de 2022, que com certeza será muito, muito melhor do que o ano de 2021. Amém? Nós agradecemos a Deus pelo ano de 2021. Foi um ano de muita luta, porém até aqui o Senhor nos sustentou. Né? Mas nós cremos também que esse ano de 2022 será um ano diferenciado, será um ano de retomada, será um ano onde a igreja vai avançar, e a igreja avançando quer dizer o quê? Né? As famílias, né? As pessoas, os membros dessa igreja também avançando em todas as áreas de suas vidas. É nisso que nós cremos. Você crê nisso? Então diga assim, amém, eu creio.
Glória a Deus. Eu quero compartilhar de uma palavra com os irmãos e com as irmãs, uma palavra muito breve. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Eu quero ler 2 textos com vocês, e talvez somente a leitura do texto não seja o suficiente para entender o contexto aqui daquilo que eu quero falar, porém eu vou dar uma breve explicação. Livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 27, versículo de número 41. Gênesis, capítulo de número 27, versículo de número 41, diz assim: E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto do meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã. Um pouquinho mais para frente, capítulo de número 32, vamos ver a história avançando um pouco, capítulo de número 32, versículo de número 22, diz assim: E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque, ou o vale de Jaboque, e tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua colcha, e se deslocou a juntura da colcha de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir se me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Assim diz a palavra de Deus. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio da sua palavra que foi lida. Te pedimos que o Senhor nos ajude a entender, a compreender não somente o que nós lemos, mas aquilo que o Senhor tem preparado no seu coração para os nossos corações nesta noite. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite. Nós precisamos do seu Espírito, ó Pai, do Espírito Santo, conduzindo a nossa mente e o nosso coração. Por isso nós oramos e fazemos essa oração no seu nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Mudança e transformação. Transformação e mudança. Esse é o tema, né, da ministração desta noite. Final de ano é sempre o período em que nós fazemos os nossos votos, os nossos compromissos para o próximo ano. Né, todos têm este costume, né, de, no final do ano, dezembro, passagem do ano, nós costumamos firmar os nossos compromissos. Não é assim? Eu faço isso. No final de ano, ali na passagem, né, do ano, no culto, eu procuro sempre orar a Deus, né, colocar a minha vida no altar de Deus, colocar os meus planos, né, os meus sonhos, os propósitos, os objetivos diante de Deus. Quem é que faz isso? Se você não faz, você deveria fazer. Tá certo, né? O que muda do dia 31 para o dia 1º
né, nada, né, porque a nossa vida ela continua. Porém, se o tempo for organizado dessa forma, nós temos que aproveitar, né, para quê? Né, para fazer uma reflexão a respeito da nossa vida e também, né, para propor, né, para nós mesmos, para colocarmos os nossos sonhos no altar de Deus, né, para rever a nossa vida, não somente rever a nossa vida, mas traçar as nossas metas e os nossos objetivos, né? E essas metas e esses objetivos, elas sempre giram em torno disso, né? Em torno do quê? Em torno de mudança, né? Quantos aqui, no final de 2020, para o ano de 2021, não colocou isso diante de Deus? Ah, Senhor, né, esse ano de 2021, eu gostaria que a minha vida nessa área mudasse. Quem aqui colocou um propósito desse tipo? Praticamente todo mundo. Ah, olha, o ano que vem, Deus, né, eu queria realmente, né, que isso fosse mudado na minha vida, essa situação, né, ela fosse mudada, que fosse algo diferente. São as propostas que nós colocamos, né, diante de Deus e que não são ruins. Né? O ruim é o contrário, quando nós não almejamos nenhum tipo de mudança. Né? A pessoa que vira um ano, né, e diz assim, está tudo bem, está tudo maravilhoso, né? Não tem nada para melhorar, não tem nada para mudar no próximo ano, alguma coisa está errada, né, pastor Samuel? Alguma coisa está errada. Né? Você está fazendo uma leitura muito altiva a respeito da sua vida. Né? Então, essas mudanças, elas não são importantes, elas são fundamentais. Mudar é necessário. Amém? Mudar é fundamental. O Jacó, que é o personagem dos dois textos que nós lemos, foi uma pessoa que teve que mudar. Por quê? Porque ele sempre foi uma pessoa difícil de lidar. Inclusive, o próprio nome Jacó quer dizer aquele que engana. E essas eram as características do Jacó. Né? E o Jacó chegou ao ponto de enganar o seu próprio irmão para ganhar a bênção de seu pai. Né? E isso deixou o seu irmão, o Esaú, muito irado contra Jacó. E o texto que nós lemos disse, porque meu irmão fez isso. Quando o luto do meu pai passar, eu vou matar o meu irmão. E a mãe, né, dos dois ali, vendo essa situação, né, a Rebeca vendo essa situação, ela disse para Jacó, você não vai poder ficar aqui, né? Junte aí as suas coisas e vai lá para a terra de Harã, vai lá para a casa do seu tio, o Labão. E o Jacó, ele teve que mudar. Ele mudou aqui fisicamente de lugar, né? Morava num lugar e diante de uma situação, né, ele teve que fugir do seu irmão, senão ele seria morto. Está certo que essa mudança é uma mudança que foi meio que forçada. Não foi algo que o Jacó falasse assim, eu queria que isso acontecesse. Foi uma mudança fruto de uma situação, né, fruto de um caráter torto, como era o caráter do Jacó, fruto de atitudes que o Jacó tomou, que não foram boas atitudes, porém, foi necessário uma mudança. E a mudança, gente, independente do motivo, né, pelo qual nós temos que mudar, a mudança ela é importante. Está certo que de vez em quando nós somos forçados a mudar. Por exemplo, teve um momento na minha vida que eu tive que mudar alguns hábitos. Né? Eu comia muito mal, eu dormia muito mal, dormia 4 horas por noite, isso era algo muito comum. Né? Comia muito mal, assim, uma vida muito, muito dessa forma. E aí o que aconteceu? Né? Gerou pedra na minha vesícula, e essas pedras, elas saíram da vesícula e taparam, obstruíram o canal do fígado. Já imaginou o que aconteceu comigo, né? Eu tive que fazer 2 cirurgias. Né? A primeira cirurgia para desobstruir o canal do fígado,
Então foi numa semana e depois de alguns dias eu já estava fazendo uma outra cirurgia para poder tirar, né, a vesícula. E tudo isso me fez refletir a respeito de como eu estava conduzindo a minha vida, cuidando do meu físico. E eu disse, eu preciso mudar, né? Eu preciso melhorar. Aí eu mudei a minha comida, né? O pastor Giovanni estava falando que seu barriga, foi isso que você falou, né? A vingança é um prato que se serve frio. Mas ele tinha razão, né? Eu era assim bem barrigudão, né? Só tinha barriga, né? Perninha fininha, tudo barrigão, né? Eu tive que mudar, né? Foi uma mudança assim que eu vou. Não, foi algo diante de uma situação que aconteceu comigo, né, que abriu os meus olhos e eu disse, não, tem que mudar. Aí eu mudei a alimentação, comecei a fazer exercício físico. Tem muitas coisas que eu preciso ainda alcançar. Porém, foi uma mudança forçada. Mas até esse tipo de mudança é importante na nossa vida. Sabe, mudar é fundamental. Não importa a motivação. É bom quando nós nos preocupamos em mudar por conta própria. Você faz aquela análise da sua vida, né, e você fala assim, isso não está bom na minha vida, 2022 eu vou corrigir isso, aí eu vou mudar e tal. Esse é o melhor nível da mudança, porém nem sempre acontece desse jeito. Às vezes acontecem fatos na nossa vida, e fatos que nós mesmos decidimos, nós mesmos construímos coisas ruins e que depois a gente tem que consertar. E para consertar a gente precisa mudar bastante. E mudar não é ruim, gente. Não é ruim. Mudar é necessário. Porque se você quer, como eu sei que você quer, algo novo na sua vida, amém? Você quer algo novo na sua vida? Você quer uma coisa, uma novidade? Você quer ver a sua vida avançando? Sim ou não? Glórias a Deus, eu quero. Você quer ver algo novo? Você quer ver a sua vida avançando? Então você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar. Se você realmente tem a intenção de colher coisas novas nesse ano que está chegando aí, eu vou dizer para você, sem mudança, isso não vai acontecer. Se você quer colher coisas novas no seu casamento, eu vou dizer para você, sem mudança, isso não vai acontecer. Você quer colher algo novo na sua vida financeira? Se você não mudar, isso não vai acontecer. Porque se você continuar plantando a mesma semente, você vai continuar colhendo o mesmo fruto. Se você continuar plantando da mesma semente, na mesma intensidade, você vai colher a mesma quantidade de frutos. Então, nós precisamos entender que a mudança, ela não é importante, ela é fundamental para aqueles que querem novidade de vida, para aqueles que querem crescer. Então, decida mudar. Não espere que as circunstâncias da vida lhe impulsione para isso. Porque a vida faz isso com a gente. Porém, quando nós analisamos a nossa vida de uma forma muito crítica, e nós identificamos áreas que precisam ser mudadas, e trabalhamos para que essas áreas sejam mudadas, o caminho é mais curto. É menos doloroso. É menos doloroso. Então, você quer ter um 2022 diferente, uma vida diferente, coisas novas, coisas boas acontecendo na sua vida, então você vai ter que mudar. O Jacó, ele teve que mudar. Está certo que essa mudança que ele teve que ter na sua vida foi por causa das coisas que ele fez de errado. Mesmo assim, foi uma mudança. E a mudança é a base para a transformação. Amém? A mudança, ela é base para a transformação. No primeiro momento que nós aplicamos alguma mudança na nossa vida, nós não enxergamos transformação. Lembrando que o que nós pretendemos com mudança na nossa vida é ter o quê?
transformação. Nós não podemos parar na mudança. A mudança nada mais é do que o caminho para que a nossa vida seja transformada. E quando nós decidimos mudar algo na nossa vida, nós não enxergamos no primeiro momento o resultado. Por exemplo, você vai mudar o seu hábito alimentar. Né? Eu vou voltar aqui na comida. Né? Aí você muda o seu hábito alimentar. Né? Aquela pessoa que chega numa segunda-feira e fala assim, mudei. Né? Então ela faz um balanceamento da sua refeição, né? E lá na terça-feira ela vai na frente do espelho. Né? E ela quer ver o quê? Ela quer ver o resultado. Ela quer ver a transformação. É assim que acontece? Não é assim que acontece. A mudança é um caminho que se percorre. E às vezes é um caminho, Karina, longo, para que a gente chegue lá no resultado. O Jacó, ele foi lá para a casa do seu tio, né? Ele teve que ir, teve que mudar, teve que sofrer essas mudanças, teve uma experiência no meio do caminho com Deus, né? Que já mudou o seu pensamento, porém, ele teve que passar um bom tempo lá na casa do seu tio, né? Experimentando das mesmas coisas que ele fazia com os outros, né? Ele enganava as outras pessoas, agora estava sendo enganado pelo seu tio. Ele passou por um processo de mudança. Nós vivemos num mundo muito imediatista. Nós queremos fazer as coisas agora e daqui a 10, 20 minutos colher. E não é assim que funcionam as coisas. A mudança é um caminho que se percorre. A mudança não é o resultado final que se espera. O resultado final é a transformação da nossa vida. Você quer ter um corpo saudável, então você tem que mudar. Mas não é mudar um dia. É ter mudanças todos os dias. De preferência que essas mudanças sejam crescentes. Os seus hábitos vão melhorando e daqui a pouco você enxerga o resultado. Assim também é no casamento. Quem aqui precisa mudar, melhorar dentro do seu casamento? Glória a Deus, você que levantou a mão, você recebeu a bênção sozinho. Eu preciso mudar muito. E essas mudanças, elas são diárias, a partir do quê? De uma decisão. E você muda todos os dias. Um pouquinho de cada vez. E você vai somando essas mudanças. E daqui a pouco você começa a enxergar o resultado. Ah, eu estou vindo aqui na igreja. Já faz uma semana. Ai, pastor, não estou enxergando nada na minha vida, não estou enxergando resultado nenhum. Né? Já dei o dízimo, né? Eu dei o dízimo aqui, entreguei o dízimo mês passado, mas até agora eu não vi aquele 30, 60 e 100 por um. Né? A pessoa, ela mudou, mas não entendeu que a mudança é um caminho que se percorre. É um caminho de insistência, é um caminho de luta. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que você vai propor a Deus, vai colocar a sua vida no altar do Senhor amanhã, e você vai fazer muitos votos diante de Deus. E eu creio que a maioria desses votos vai girar em torno de mudança. Então eu quero lhe preparar, né, que se realmente você colocar a sua vida diante de Deus e se propor a mudar, você vai ter que aprender a caminhar nessa mudança. Você vai ter que aprender a insistir. Não é um evento isolado que gera o resultado. O que gera o resultado é a perseverança. O que gera resultado é dia após dia. Ai, pastor, mas a minha vida financeira está muito ruim. Né, o ano que vem eu pretendo resolver. Talvez o ano que vem inteiro não seja o suficiente. Porém, é um ano muito bom para você começar a mudar, amém? É um ano muito bom para você falar assim, eu vou fazer diferente, porque eu vou chegar no final de 2022 com a minha vida financeira muito melhor. Essa é a decisão que nós temos que tomar.
Essas mudanças que a gente acredita, elas não são mudanças, a gente quer mágica. Deus é um Deus de milagre, Deus não é um Deus de mágica. E o maior milagre que Deus faz na nossa vida, sabe qual é? É de fortalecer as nossas pernas, os nossos braços, a nossa mente, o nosso coração, para que a gente seja, para que nós sejamos perseverantes nos propósitos que Deus tem colocado diante de nós. Vocês estão me entendendo? Isso é o processo de mudar. Não foi só o fato de Jacó sair daquela terra, agora está em outra terra, pronto, gerou resultado. Foi assim? Não foi, não. Foi muito tempo. Deus teve que falar com ele teve que fazer um voto com Deus, ele teve que viver situações difíceis, situações complicadas, ele teve que aprender a ser paciente, ele teve que aprender a ser justo. A mudança é um caminho que se percorre, e é um caminho às vezes longo e difícil de trilhar. Porém, se você realmente quer ter um resultado na sua vida, você tem que entender isso e se propor diante de Deus de encarar essa realidade. Porém, sem mudança, jamais vai existir transformação. Transformação leva tempo, leva empenho, leva a disposição de mudar. Você quer ter a sua vida transformada? Mude. Mas não mude um dia. Não mude um dia. Não mude apenas uma semana. Não mude apenas um mês. Promova uma mudança tão profunda na sua vida que aquilo gere uma rotina, que aquilo passa a ser o lugar comum da sua vida. O Jacó estava nesse processo de mudança. E ele passou a etapa por etapa. E chegou num ponto, e agora é o segundo texto que eu li, onde Deus promoveu a transformação da sua vida. Ele mudou, saiu do seu lugar, obedeceu a sua mãe, fugiu da morte naquele momento, passou por todos os passos e os processos de mudança, viveu e aprendeu aquilo que ele deveria aprender. E no segundo texto que nós lemos, quando ele entra naquele vale, o vale de Jaboque, ele tem uma experiência com Deus. Tudo aquilo que ele se propôs em mudar, se concretiza na transformação da sua vida. Agora ele passa a ser o Israel ao invés de Jacó. Nós queremos muitas vezes inverter as coisas. Nós queremos uma transformação para depois mudar. Deus diz, nós mudamos todos os dias. E no momento, no tempo certo, nós recebemos aquilo que nós chamamos de transformação de vida. Por isso, uma das metáforas mais clássicas da palavra de Deus é justamente do plantar e do colher. Não é? A Bíblia não fala muito a respeito disso. Você planta e depois você colhe. Entre plantar e colher existe um processo, não existe? Não é o processo do quê? De cuidar, de regar. É todo um trabalho. Então a Bíblia fala a respeito desse processo. Você quer ter a sua vida transformada? Você quer no ano de 2022, ter essas características que você carrega que não é tão boa? Você quer ver essas situações que você está vivendo que não é tão boa? Você quer ver a transformação da sua vida? Então faça exatamente isso. Mude. Mude. Mas entenda que essa mudança, ela é um processo. Não é simplesmente algo pontual na nossa vida. Mudar não é fácil. Não é fácil. É trabalhoso. Porém, se você quer ver transformação, a mudança é inevitável. Só mudar não é o suficiente. Nós precisamos ter a nossa vida transformada. Sabe por que eu digo isso? Porque tem pessoas que mudam de religião. Mudam de religião.
E eu vou dizer para você, só mudar de religião não é o suficiente. Não é o suficiente. Ah, olha, eu era daquela religião, pastor, agora eu estou aqui e eu mudei, agora eu sou evangélico. Glória a Deus. Tomou a decisão? Que bom. Mas você tem que entender que só essa mudança não é o suficiente. O que Deus quer não é somente que você mude de religião. Deus quer que você tenha a sua vida transformada, não é? Não, agora eu estou saudável, não bebo mais Coca-Cola, agora eu só bebo Guaraná Antártica. Não é? Né? Eu mudei. Gente, você trocou o famoso 6 por meia dúzia. Mudou. Você mudou. Mas você entende que só mudar não é o suficiente? É o primeiro passo. E tem gente que muda de religião, mas não tem a sua vida transformada. Estava numa outra religião e era carne de pescoço na outra religião. E aí chega aqui na igreja e continua sendo? Mudou, não mudou? Muda de trabalho. Não gosta daquele trabalho, muda. Aí vai para outro serviço, acha outro serviço, continua a mesma coisa. Mudou, não mudou? Transformou, houve uma transformação? Não houve. O mudar é importante. E a nossa vida, ela vai sofrer constantes mudanças. Queira você ou não. Porém, não é só o suficiente. Por quê? Porque se essa mudança não promover na nossa vida uma transformação, aí não adianta. Tem gente que muda. Agora eu quero ser mais saudável, quero perder peso. E até começa a fazer exercício. Para cada quilômetro andado, é um prato de comida somado a mais no final do dia. Né? Mudou. Vai ter transformação? Não vai ter transformação. Né? A mudança, ela é o ponto inicial, é o caminho que se traça, que se trilha para alcançar a transformação. Sabe, o que você precisa ter é o seu casamento transformado, é a sua vida financeira transformada, é os seus relacionamentos transformados, é o seu caráter transformado, é as suas atitudes transformadas, e eu entendo que isso começa com uma decisão de mudar. Com uma decisão de mudar. Essa é a porta de entrada. Porém, o resultado que nós esperamos na nossa vida não é somente a mudança, mas é a transformação da nossa vida. O Jacó mudou, ele foi forçado a mudar. Estava até em certo ponto tranquilo lá junto com seu tio, em um certo momento da sua vida. Mas ele precisava não somente sofrer mudanças, ele precisava resolver a sua vida a fim de ter uma transformação por completo. E ele vai atrás dessa transformação, até o momento em que Deus, né, muda o seu nome. Mudar o nome é mudar a sua identidade. Né? E essa mudança de identidade é a transformação que nós buscamos. Amém? Como que você é conhecido hoje? Como que a sua família é conhecida? Como que os seus relacionamentos, o seu relacionamento, né, é visto? Como as pessoas te olham? Talvez não seja nada positivo, mas isso pode mudar, se você decidir mudar. Isso pode ser transformado, se você decidir mudar e entender que isso é uma caminhada. E é uma caminhada dura, porém é uma caminhada que todo homem de Deus e toda mulher de Deus tem que trilhar. Porque eu quero ter a minha vida transformada. Eu quero, em 2022, ter áreas da minha vida transformadas. Eu falo de todo o coração. Todo o coração. Para isso, eu entendo que eu tenho que amanhã também, assim como muitos aqui, traçar os meus planos, os meus objetivos, lançar naquele altar e me propor, falar, Deus, eu quero mudar, eu vou mudar. E a cada dia do calendário que vira, a gente olha e fala assim, eu melhorei um pouco.
eu avancei um pouco, eu cresci um pouco, porque isso vai proporcionar a cada um, lá no final de 2022, ter áreas da sua vida transformada. Amém? Você mudou? Glórias a Deus por isso. Mas Deus quer mais de você. Deus quer te transformar. É uma transformação. Deus não quer somente passar uma tinta diferente nas paredes. Deus ele quer transformar toda a sua estrutura. E isso é o que nós devemos e temos que entender. Amém? Que Deus toque a sua vida, que Deus fale contigo, que essa palavra fique gravada na sua mente, no seu coração. E que essa decisão de mudança, que é tão boa, promova em você uma transformação profunda de vida. Amém? Você deseja isso para a sua vida? Glórias a Deus. Feche os seus olhos, então.